Crianças, vamos para a nossa última aula, é a aula de ciências, tá? Eu estou regravando esse vídeo porque deu probleminha no primeiro vídeo, estava sem áudio, então eu tive que regravar, porque senão não ia adiantar nada postar o vídeo para vocês, né? Então hoje, dia 18 de maio de 2021, nós vamos utilizar nessa aula a apostilinha do segundo bimestre, páginas 192, 193 e 194. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre o que é material e o que é objeto. Hoje, nós vamos aprender sobre as características dos materiais. Então, vamos no capítulo 2. O uso dos materiais, conhecendo suas propriedades. Permeabilidades dos materiais. Talvez vocês não conheçam a palavra permeabilidade, mas nós vamos aprender durante essa aula, tá? Vamos recordar? Anteriormente, você aprendeu o que é material e o que é objeto. Material é tudo aquilo que utilizamos para construir os objetos. Aos objetos atribuímos funções, como colocar líquidos, segurar papéis, proteger algo, usar na cozinha, entre outras, né? Então, o que é material e o que é objeto? Vou dar um exemplo para vocês. Lápis. O lápis escrever, ele é um objeto, porque a gente consegue tocar, segurar. Tudo que a gente consegue tocar, segurar é um objeto. Então, um lápis de você escrever é um objeto. Qual que é o material do lápis, né? Olha, observe aí, pegue o lápis, observem. O lápis, né, foi feito de madeira. A maioria dos lápis são feitos de madeira. Então, o material utilizado para fazer aí o lápis é a madeira. E qual é a função do lápis, criança, né? Que é esse objeto? Escrever, pintar, né? Agora vamos pensar num copo, né? Tem copo de vidro, copo de plástico, copo de cristal, copo de alumínio, tem de todo jeito, né? O copo, qual que é a função do copo, né? Segurar um líquido para a gente tomar, beber. O copo, por exemplo, um copo de vidro, qual que é o material? Vidro, né? E o copo é o objeto, tá bom? Então já dá para vocês entenderem bem. Agora você vai conhecer algumas propriedades dos materiais. Imagina a seguinte situação: você precisa sair de casa, mas está chovendo e você não tem um guarda-chuva. O que você faria para não se molhar? O que vocês fariam, crianças? Veja as soluções que algumas pessoas encontraram para se proteger da chuva. Então tem 3 imagens, né? A primeira imagem, usar uma caixa de papelão, né? A criança está usando uma caixa de papelão para se proteger da chuva. Segunda imagem, usar uma sacola de plástico. E a terceira imagem, usar uma folha de árvore. Aí é uma folha gigante, que é a folha de bananeira. Então cada um aí usou um objeto, né, diferente para se proteger da chuva. O primeiro objeto é feito de papel, o segundo é feito de plástico e o terceiro aí é feito aí dessa folha de árvore, né, o tipo de madeira, né, a folha da árvore não deixa de ser uma folhazinha de madeira, né, igual uma folha de papel, tá? O papel é feito de madeira, só que é uma folha bem fininha. A folha de árvore, ela é como se fosse o tronco, né? Não é tão forte, mas tem ali algumas partículas que não deixam entrar água, absorver água, tá? Então, na página seguinte, tem umas perguntinhas. Vou colocar o número 1 e o número 2, para facilitar na hora de responder. Número 1. Qual dos objetos mostrados nas imagens funcionaria melhor nessa situação? Qual? A caixa de papelão, a sacola de plástico ou a folha de bananeira? Qual que vocês acham? Vocês vão colocar aqui em cima. Número 2. O que acontece quando a água entra em contato com diferentes tipos de materiais? Né? Vocês já vão observar na experiência, mas até nesse momento vocês ainda não fizeram, né? Então, o que vocês acham? Dependendo do material, o que acontece? O material absorve a água. E dependendo do material, ele não absorve. A água escorrega, né? Não entra no objeto, tá? Então, aí tem, né, diferenças. Uns ficam molhados e outros não, né? Agora nós vamos para a experiência. Mão na massa.
Você sabe o que acontece quando a água entra em contato com alguns materiais? Bom, acredito que você já sabe, né? Você já tem alguma experiência de vida para saber em algum momento se já perceberam, já observaram isso. Vamos descobrir? Você e seus colegas de grupos vão usar amostras de diferentes materiais. Bom, vocês vão fazer aí sozinho, né? Essa experiência, ou quem estiver online vai fazer junto comigo, a gente vai fazer junto, vamos observar junto o que acontece. Então vocês vão pegar uma caixa de papelão, ou uma folha de papel, jornal, guardanapo, ou papel toalha. Vocês vão pegar algum objeto aí de papel. Vão precisar também de uma sacola plástica, folha de árvore, pode ser uma folha pequena, né? Ninguém tem uma folha aí de bananeira para fazer. Vão precisar de um papel alumínio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tecido de algodão, deixa eu mostrar lá, tá vendo? E um isopor, é o que vocês vão utilizar. E vão utilizar a água, né, que é um dos principais aí para molhar esses objetos. E a bacia, tá? Para segurar aí a água, não ficar escorrendo para casa toda. Então vocês vão precisar desses objetos. A partir que vocês tiverem todos os objetos aí já, né, certinho para usar, vocês vão fazer o seguinte, ó. Coloque um pedaço da caixa de papelão ou outro tipo de material que é de papel que vocês têm na casa sobre a bacia e despeje a água bem devagar, mantendo um fluxo constante. Observe com atenção e anote no quadro o que aconteceu. Então aqui, crianças, eu vou mostrar para vocês a experiência que eu fiz aqui na minha casa com dois materiais. Eu fiz com papel e a sacolinha plástica. Observem para vocês verem. Aí então eu peguei uma bacia, como pede na atividade, né? Porque se você não tiver a bacia, vai derramar aí no local que vocês estiverem e isso não é bom, tá? Eu tava ali, eu filmei aqui perto do meu computador. Vocês vão observar que eu coloquei uma xícara, né? Um copinho no fundo da bacia para ficar fácil de vocês enxergarem. Que não dava para me segurar ali o material, né? Porque eu tava segurando a câmera. Então, por isso que eu coloquei a xícara no fundo, não tinha necessidade de pôr. Eu escolhi, né, o guardanapo, é o que eu tinha aqui, mais fácil. Eu peguei acho que 5 folhas de guardanapo e coloquei sobre, né, essa xícara. E despejei a água em cima. Tá vendo? Ó? Olha o que aconteceu quando eu despejei a água. Ficou como? Né? Olha aí, ó, todo encharcado, né? O papel, ele absorve a água. Tanto na parte de cima quanto a parte de baixo, ó, encheu de água. Tanto quando eu fiz isso daí, a água saiu, ó. Quando exprimi, né? A água saiu, ficou encharcado, né? Então a água passou pelo papel. Eu utilizei também, o segundo material que eu utilizei, vocês vão ver aí, que é a sacolinha de plástico. Esse de mercado que a gente consegue, né? Eu dobrei e coloquei em cima dessa xícara e joguei água em cima, ó. Despejei a água em cima. Né, com peso a sacolinha até virou, mas deu para vocês observarem que a água escorreu, né? Embaixo da sacolinha, ó, na parte de baixo, não tinha uma gota, né? E em cima, ó, escorreu toda a água. O que acontece então? O que dá para observar aí? Que o plástico, né? Ele não absorve a água, ele é impermeável, não entra água no plástico, né? Foi isso que nós observamos então. Depois que vocês fazerem a experiência, crianças, vocês têm que assinalar aqui nesses espacinhos embaixo, sim ou não. Então a gente vai marcar sim quando a água passar pelo material e não quando a água não passar pelo material. No papel que vocês observaram que eu fiz aqui, a água passou pelo papel ou não passou? Sim, né? Então eu vou marcar que sim, que passou, absorveu. E na sacola plástica, a água passou ou não? Não passou, a água escorreu, né? Ficou seca a parte de baixo da sacola. E vocês vão repetir com a folha da árvore, depois com papel alumínio, tecido de algodão, que pode ser uma camiseta, um guardanapo que vocês tiverem, e depois com o isopor, que vocês tiverem na casa aí, se tiver um pedaço. Bom, agora vamos aqui fazer a leitura de um textinho. Retomando, permeabilidade. Por meio da atividade prática, né, que foi essa experiência, foi possível
é afirmar que o papel, o tecido de algodão são materiais permeáveis, né? Então, quem terminou aí, fez a experiência, né, inteira, vai perceber que o papel e o tecido de algodão, o que acontece? Eles molham, eles absorvem a água, então eles são permeáveis, absorvem a água. Enquanto a sacola de plástico, o isopor, a folha de árvore e o papel alumínio são materiais impermeáveis. O que é impermeável? Que não entra água. A água escorre, né? Não absorve a água. Dizemos que o material é permeável quando gases ou líquidos são capazes de passar através dele, e que é impermeável quando gases e líquidos não são capazes de passar através dele, né? Agora que você aprendeu sobre a permeabilidade dos materiais, responda: qual objeto você utilizaria para se proteger da chuva, criança? Uma caixa de papelão, uma sacola de plástica, né? Ou uma folha de árvore? Qual que vocês utilizariam, né? A folha de árvore aí seria aquelas 3 imagens iniciais, né? A folha de árvore é aquela folha de bananeira. Então, qual vocês acham, né, que vocês manteriam aí secos? A caixa de papelão, sacola plástica ou a folha de bananeira? Então, vocês vão colocar a resposta. E terminamos a nossa aula de ciências. Boa aula para vocês e até daqui a pouco na aula online. Beijos!